A ideia não é que haja consenso ou mesmo um progresso inexorável em relação à teoria social. Não, significa que há modelos diferentes, às vezes divergentes, contrastantes de qualquer maneira, e que são fundamentais para que se possa entender as sociedades antigas. Meu nome é Pedro Paulo Funari, eu sou professor do Departamento de História da Unicamp. O tema de hoje, nós vamos tratar aqui nessa série de estudos clássicos, é sobre a relação entre estudos clássicos e teoria social. E ambos os termos exigem uma certa reflexão nossa, porque são, digamos assim, um pouco amplos e ambíguos. Bom, no que se refere a estudos clássicos, em geral, se associa isto ao estudo do mundo greco-romano, de língua grega, de língua latina, em um período, um arco cronológico amplo que vai, digamos, do final do segundo milênio antes de Cristo até, não se sabe bem quando, talvez século V depois de Cristo, mas alguns estendem isso até o final do século VIII, né? Quando nós temos aí sim a configuração com o Islã de uma outra situação. Alguns chamam esse período aí de Antiguidade Tardia. De qualquer maneira, esse grande contexto estudado pelos estudos clássicos, ele centra-se, por um lado, em todo tipo de evidências que nós temos sobre a Antiguidade. Centra-se na língua, mas também inclui desde arqueologia, epigrafia, filosofia, história da arte, arquitetura. Bom, um catálogo imenso, né, que nós podemos observar nos cursos superiores, que nós temos referências à antiguidade e nesses cursos todos que eu mencionei aqui, e outros ainda também, em que há disciplinas sobre a antiguidade clássica. Então isso tudo pode ser englobado, assim, no sentido amplo, como estudos clássicos. Agora, teoria social já é um termo, digamos, mais recente e mais enigmático, num certo sentido, porque teoria social é um termo que é utilizado atualmente para designar o conjunto imenso de teorias que são produzidas pelas diversas disciplinas para explicar o funcionamento e a transformação das sociedades no presente ou no passado. Essa definição ela procura dar conta do fato de que diversas disciplinas cuidam deste aspecto. A mais óbvia que nós podemos dizer, as mais óbvias, né, são a sociologia e a antropologia. Quer dizer, a sociologia e a antropologia estão preocupadas com exatamente isso, né, com o funcionamento da sociedade. E a transformação quase que é inevitável que esteja ligada à ideia de funcionamento, porque afinal de contas sempre elas mudam, né, as sociedades mudam. Então a explicação de como elas funcionam também implica em explicar como elas se transformam. Bom, a filosofia, a primeira delas, é a mais importante também, porque a filosofia é aquilo que permite pensar modelos de interpretação da sociedade. Quer dizer, então, a filosofia, digamos, ela é paralela à antropologia e à sociologia, mas ela tem profundidade necessária e não é à toa que boa parte das interpretações passa por filósofos, pela filosofia, reflexões de caráter filosófico. Mas mesmo outras, então, no caso, a filologia que é o conhecimento dos idiomas na sua especificidade, como é que as palavras, o que elas significam, as estruturas sintáticas também, o que elas implicam, são diferentes em diferentes momentos e sociedades. Então a filologia, que está também muito próxima da filosofia, porque a filosofia depende também muito da filologia, então é outro campo da teoria social, né? Assim como outro mais ligado às imagens, que é a semiótica. Semiótica significa como que tudo é comunicação,
tudo se conecta em termos de passar mensagens, de interação comunicativa. Então, isso está na língua, filologia, mas está muito além da língua, porque as pessoas vivem, muitas vezes, a maior parte das vezes, mesmo que falem, as pessoas todas falam, né? Mas elas vivem e fazem muitas coisas sem nem pensar. Por exemplo, a estrutura de uma cidade, ela induz certos tipos de comportamento, uma aldeia induz a outros tipos de comportamento. Então, os aspectos, digamos assim, físicos e simbólicos são estudados pela semiótica. Também o céu, né, a relação entre submundo, mundo e céu, por exemplo, em diferentes culturas e épocas, podem ser analisados também pela semiótica, porque justamente são imagens que se tem desses espaços. Imagens tanto que as pessoas viam, quanto como elas constituem um discurso sobre isso. Isso significa que o termo teoria social, ele procura dar conta disso, quer dizer, da formulação de modelos de como as sociedades funcionam e transformam, fazendo recurso dessas disciplinas específicas que eu mencionei. Então, de tal maneira que você pode juntar diferentes contribuições para fazer a análise de casos, de situações concretas específicas. Para tornar isso mais concreto, convém mencionar alguns exemplos. No campo, por exemplo, da filosofia, que é um campo, como eu disse, fundamental, porque é ele que permite até pensar as outras disciplinas, nós podemos lembrar um autor, dois autores, mas vamos começar com um autor que está conosco, muito discutido em todo mundo contemporâneo, não só sobre a antiguidade, é o filósofo francês Michel Foucault. Michel Foucault, já falecido há algumas décadas, inclusive em 2019 saiu uma obra dele sobre a antiguidade tardia, né? Então, novamente sobre a antiguidade, uma obra inédita, porque foi póstumo, né? Então, ele continua sendo muito influente, mas não só no estudo da antiguidade. Principalmente, ele é uma referência para aqueles que, todos grandes estudiosos que estão pensando no mundo atual, ou no mundo futuro também, como poderemos fazer esse mundo. Então, por isso que eu acho que o Michel Foucault é um exemplo muito bom, né, de um autor que apresenta modelos interpretativos sobre o mundo antigo. Eu vou dar dois exemplos que nós podemos ver. Na sexualidade, ele fala sobre um conceito, elabora reflexão sobre o cuidado de si. Então ele estabelece uma diferença, especificidade dos gregos em relação ao que viria depois, aos cristãos e à nossa civilização, às nossas civilizações ocidentais, nessa ideia de cuidar de si. O outro exemplo também muito difundido, é a ideia de parresia, que é um conceito grego que significa franqueza, falar a verdade, falar francamente, e, portanto, desafiar o poder, né? Isso é mais ou menos a mensagem, uma coisa que desafia o poder, também como uma característica desse mundo grego. Então, são modelos, quer dizer, pela diferença com o nosso mundo, e ao mesmo tempo como sendo um inspirador de possíveis relações diferentes no presente e no futuro. A mesma coisa nós podemos dizer com relação a outro grande estudioso, que é o Jean-Pierre Vernant, que também já faleceu há algumas décadas, e que este é mais conhecido mesmo pelos estudiosos da antiguidade, mas que é fundamental porque ele tem uma teorias sociais, digamos, um pouco diferente da de Foucault, porque ele centra muito na filologia e numa análise dualista ou de oposições de tipo estruturalista entre os diversos aspectos da cultura. As divindades, por exemplo, como é que elas se estruturam de acordo com esse esquema que ele propõe, que é um esquema, digamos assim, de oposições binárias. Isso, portanto, é uma maneira de conceber o mundo diferente da nossa
e que é uma teoria que está sendo apresentada. Em ambos os casos, Foucault ou Jean-Pierre Vernant, em ambos os casos a crítica existia na época em que eles formularam e existe até hoje. Quer dizer, a ideia não é que haja consenso ou mesmo um progresso inexorável em relação à teoria social. Não, significa que há modelos diferentes, às vezes divergentes, contrastantes de qualquer maneira, e que são fundamentais para que se possa entender as sociedades antigas, especificamente. Então, a teoria social ela é muito, muito importante para isso, para o historiador, mas também para aquele que estuda a filosofia antiga, ou estuda as literaturas antigas, ou as línguas antigas, que são outros campos bem consolidados dos clássicos. Agora, um exemplo, gostaria de terminar isso com um exemplo da nossa época, porque é bem atual, digamos assim, que é o caso dos estudos subalternos. Então, esses estudos subalternos são estudos pós-coloniais, são derivados desse mundo posterior à colonização moderna, e, portanto, que com a descolonização a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 50, 60, 70, em que nós temos um refluxo do poder direto imperial, colonial, britânico, francês. Então nós temos esses antigos colonizados, como eles se relacionam e se constroem com relação a essa antiga dominação colonial. E então esses estudos subalternos, são chamados também de estudos subalternos, ou estudos pós-coloniais, ou decoloniais, eles foram formulados para outra realidade, para a realidade contemporânea, para países como a Índia, ou para situações assim que há esse conflito de colonizador-colonizado, mas que forneceu uma série de teorias sobre as identidades das pessoas, das múltiplas relações conflitivas e contraditórias entre etnias, entre culturas diversas que convivem em multiculturalismo. Então, isso aqui, formulado para o mundo contemporâneo, no entanto, tem sido aplicado para o mundo antigo, de maneira muito produtiva. Então, mostrar como gregos se relacionavam com as outras pessoas, entre cidades gregas entre si, ou com povos não gregos. Mesma coisa, num caso extremo, é o caso do mundo romano, em que há um império imenso, em que convivem N línguas, N povos, N culturas, e que são relações não só profícuas e entrelaçadas, mas também contraditórias, assim como qualquer relação colonial, né? E esses subalternos, então esses estudos subalternos, permite ver também os analfabetos, buscar os analfabetos, as mulheres, os excluídos, né? Então, mais um bom exemplo de como a teoria social ela é cada vez mais relevante para a compreensão do mundo antigo e para os estudos clássicos.